o nosso pensamento a Deus. E eu gostaria que todo mundo fechasse os microfones, né, para não dar microfonia. Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, tocando em cada um de nós, com um sorriso largo, como sempre fez, com a sua alegria, com o seu amor e seu afeto, que era uma particularidade, era uma particularidade do Mestre Jesus, a alegria. Então, nesse instante, vamos pedir a essa equipe que está aqui conosco, nos incluindo, nos orientando, nos ajudando. Pedimos para essa equipe, para intuir a nossa irmã Juliana, que na sua fala ela possa transmitir os ensinamentos do Evangelho de Jesus para a nossa vida diária. Pedimos a todos os irmãos que aqui estão encarnados e desencarnados, que todos nós possamos estar receptivos às palavras da irmã e assim possamos colocar na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, na nossa estrada, no nosso progresso. Pedimos ao Mestre Jesus, ao nosso irmão Felinto Martins e ao mentor do nosso trabalho, dessa doutrinária, para darmos por iniciado uma parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. A palavra é sua, Juliana. Gratidão, minha amiga, pela prece. Você tem 50 minutos, viu? Ah, tá certo. Tá bom, obrigada. Já ia perguntar. Então, primeiro, gente, gratidão pelo convite. Sempre para mim é um prazer enorme poder falar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que a gente possa se libertar mais e mais a cada dia. E quando a Josiane falou comigo sobre a palestra e falou para eu escolher um tema, eu escolhi esse tema, Conhecereis a Verdade, Ela Vos Libertará, que é um tema que eu trabalhava bastante há um tempo, já tem alguns anos, assim, que eu venho trabalhando, mas já tinha um tempinho que eu não trabalhava ele. E eu achei importante trazer novamente, porque é uma frase muito poderosa, muito forte que ele falou e que a gente conhece bastante. Então, a gente já ouviu muito essa frase, Conhecereis a Verdade, Ela Vos Libertará. E é uma frase muito interessante do Cristo, muito profunda, e a gente pode analisar essa frase por alguns aspectos. Ele diz que a gente precisa conhecer a verdade, que a gente vai conhecer a verdade, que essa verdade vai nos libertar. E aí uma pergunta que a gente precisa se fazer: se eu preciso me libertar, significa que eu ainda não sou livre? Provavelmente. Se ele diz e chegou aqui na Terra dizendo que a gente ia conhecer a verdade e ele veio ser testemunha da verdade, porque ele veio testemunhar a verdade, ele diz isso. Eu vim testemunhar a verdade, que o meu pai me enviou para que eu fizesse isso. E conhecendo essa verdade, a gente ia se libertar. Então, uma pergunta que a gente precisa se fazer é: eu sou livre? Porque se ele disse que a gente vai se libertar conhecendo a verdade, provavelmente não. Porque a verdade quem vai me libertar, então significa que de alguma forma eu não sou tão livre quanto eu acho que eu sou. E aí, trazer essa ideia de liberdade do lado espiritual, na visão espiritual, e a liberdade sobre a visão humana, que é muito importante. Afinal de contas, o que é liberdade? Vai variar muito. Se a minha visão, se a minha análise for feita baseada na vida material, na nossa sociedade, no lado humano, eu vou ter uma impressão do que é liberdade. E se eu analisar pelo prisma espiritual, eu vou ter outra noção de liberdade, do que seria essa liberdade que o Cristo falou. Então, a gente vai dar um exemplo, por exemplo, do que a sociedade fala do que é liberdade para nós. Liberdade é, por exemplo, ir e vir. Quando eu digo assim, eu sou livre, eu posso me levantar todo dia e ir trabalhar, e ninguém me impede. E a gente vive num país relativamente livre, concordam? Que é um país que tem suas dificuldades, tem suas deficiências, a gente está vendo aí, vê todos os dias, a gente sabe disso, mas é um país livre. Inclusive, eu sou livre, mulher, e posso estar aqui com vocês. Tem país que mulher não pode estar se comunicando com um homem assim, só se ele for marido, se ele for pai ou irmão. E ela só pode se comunicar com outro homem se estiver na presença deles, olha isso.
não tem tanta liberdade assim. Então, uma forma de prisão, poderemos dizer dessa forma, ou escravidão. Então, ir e vir, se eu tenho saúde, eu sou livre, porque eu também posso ir e vir. Se eu não tenho saúde, eu tenho que ficar em casa, ou então eu posso estar hospitalizada, estar num leito de hospital, e eu não tenho liberdade, porque eu não posso me levantar e falar, quero sair, estou presa à cama. Ou eu posso também não ser livre fisicamente, ter algum tipo daquilo que a gente chama de deficiência física, mas esse termo já está ultrapassado, a gente vai usar esse termo, mas ele está bem ultrapassado, ou mental. E aí eu posso dizer, não sou livre, porque eu não posso ir e vir. Ou também não ter liberdade financeira, porque eu posso caminhar, posso ir e vir, mas não tenho um tostão. Eu fico presa? Eu fico. Porque eu não posso ir tão longe assim. Tem pessoas que têm muitos recursos que podem viajar o mundo, né? Então, elas são bem livres. Mas será que é? Ou então tem mais uma, né, gente? Prisão verdadeira, da grade. Tô presa. Tô numa cela trancada, trancafiada. Esse aí não tem liberdade de jeito nenhum. Ju, não tem como. Ele tá preso. Tem um cadeado ali, tá trancado numa cela. Como que essa pessoa pode ser livre? Então, a gente tem no nosso mundo material, na visão humana, uma ideia de liberdade que é essa. E outras também. Mas de prisão física. Sempre é física, percebe? Em que eu não posso ir e vir. Em que eu não posso me locomover 100%. Em que eu não posso usar todas as minhas faculdades mentais e físicas 100%. Então, portanto, eu não sou livre. Mas será que é dessa liberdade que Jesus está falando? Esse é o ponto. É dessa liberdade física ou até mental, mental sim, mas física que ele está falando, de poder me locomover, de poder ir e vir fisicamente. E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Que liberdade é essa que a gente vai ter se a gente conhecer a verdade? E aí a gente vai buscar auxílio de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, fala uma coisa muito interessante. Ela fala sobre Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi preso várias vezes. Várias vezes, não foi só uma nem duas, não. Porque constantemente ele estava indo contra a sociedade da época, contra o governo, contra a polícia. Então ele usava da desobediência civil para conseguir aquilo que ele queria. Então ele não agia com violência, ele agia com a não violência e ele usava a desobediência civil. O que acontecia com ele? A polícia ia lá e prendia. Porque ele fazia greve, ele reunia os trabalhadores para que eles não trabalhassem, ele não agia da forma como o governo gostaria que ele agisse. Então, ele não agia com violência, mas ele agia com desobediência civil. E aí ele era encarcerado. E o que Joana diz no Ser Consciente? Se eu não me engano, gente, acho que é Ser Consciente. Ela fala que aquele homem, ele era constantemente preso, mas ele estava constantemente, mesmo na prisão, o tempo todo livre. Mostrando para a gente que liberdade é essa. Que verdadeira liberdade é essa? Outro exemplo, Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. 27 anos na prisão de trabalhos forçados. Aí eu posso olhar para Nelson Mandela, ver aquele homem há 27 anos preso, vamos pensar no final do processo, ele já preso há 27 anos. Olhar para aquele homem encarcerado, trabalhando, preso com trabalhos forçados, ou seja, ele quebrava pedra. Então, a prisão dele era de trabalhos forçados. Então, constantemente ele tinha que quebrar pedra, realmente, literalmente. Então, ele estava aprisionado. Eu olho para Nelson Mandela, vejo aquele homem e digo, ele não está livre. Ele está preso. Só que Joana de Ângeles vem e fala, preso como? E de que forma? Porque ele era verdadeiramente livre. Porque a liberdade que a espiritualidade vem apresentar para a gente, que o Cristo apresentou, só tem uma, que é interior. E independente de qualquer questão física, independente de qualquer questão financeira, independente de qualquer questão de mobilidade, de ir e vir, se eu for livre mentalmente, internamente, eu sou livre em qualquer circunstância dessa. Tanto que a gente tem um exemplo recente que desencarnou, que é Stephen Hawking, quem não conhece, que era um físico muito conhecido, e Stephen Hawking tem aquela doença chamada ELA, que é uma doença em que ele poderia viver somente 2 anos, ele viveu muito mais. Ele recebeu o diagnóstico que ele era muito jovem, se não me engano, ele tinha 21 anos de idade, ele desencarnou com 72. O médico falou, você só vai viver mais 2 anos. E é uma doença que fazia com que ele perdesse todos os movimentos físicos, perdia todos. E ele estava encarcerado naquele corpo físico, mas ele estava mentalmente livre. E ele conseguiu viver mais de 50 anos naquele corpo físico livre.
Porque a verdadeira liberdade, a espiritualidade vem explicar, é a mental, é a espiritual, é a interior. E por isso que o Cristo fala para nós, espíritos imortais, essa mensagem tão profunda: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E aí uma pergunta que a gente precisa se fazer, que Joana de Ângeles nos faz: eu sou livre? Qual é o meu grau de liberdade, se a liberdade verdadeira é interior e mental? Para que a gente se conheça, para que a gente se perceba, para que a gente veja a extensão dessa liberdade na nossa vida. Desse ir e vir, não mais físico, mas mental. E isso é muito importante, meus irmãos, porque se a gente for olhar toda a codificação, e se a gente for olhar também todos os livros sequentes, que foram os livros de Chico Xavier com André Luiz, que são aquela série No Mundo Espiritual, e quando a gente tem a oportunidade de ler aqueles livros de André Luiz, a espiritualidade constantemente fala de uma coisa: da nossa mente, da necessidade que a gente tem de ter liberdade mental, de liberdade interior. E assim, livres, eu posso ir e vir, independente de poder ir e vir fisicamente. Que isso é o mais importante. Outro grande exemplo que a gente pode dar é de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso passou muito tempo preso, principalmente no final da vida dele, ele ficou muito tempo preso até desencarnar. E também estava livre mentalmente. Então, essa é uma informação muito importante para nós, para que a gente se questione, para que a gente se pergunte: qual é meu nível de liberdade? Se é a liberdade verdadeira e a liberdade interior. E eu vou trazer um exemplo para vocês, eu gosto de dar esse exemplo, já dei em outras palestras com outros temas, mas aqui não é nada pessoal em relação a esse sentimento. Porque a gente pode ter várias prisões. Eu sou escrava de quê? O que que me escraviza? O que que me algema? Que algemas que eu tenho? Algemas que a espiritualidade falam que são algemas mentais. Que algemas mentais, inclusive um mentor de André Luiz fala isso, nós temos algemas mentais. Que prisões mentais são essas que ninguém está vendo fisicamente, mas que eu estou encarcerado dentro delas? Que prisões são essas? Vou dar um exemplo em relação ao ciúme. E como eu falei, nada específico em relação ao ciúme, mas porque o ciúme é muito interessante da gente abordar. E a gente pega o ciúme, extrapola e leva para qualquer outra situação. Dá um exemplo de um livro de André Luiz, eu não me lembro, não me recordo do livro agora, não sei se é Missionários da Luz, se alguém puder me ajudar, que é a história que naquela época a gente sabe, quando André Luiz escreveu os livros, que não tinha casa espírita, como a gente conhece hoje. Então, os trabalhos eram feitos nas casas das pessoas, não é? E aí ele chega na casa de um casal. O marido era o doutrinador e a esposa era a médium. Então, ela recebia, ela incorporava os espíritos e ele doutrinava. E André Luiz ficou fascinado, porque eles recebiam os amigos para fazer aquele trabalho mediúnico, espiritual, e ele disse: que coisa linda a gente ter no planeta Terra, com tantas dificuldades, com tantas imperfeições, um trabalho de amor feito dessa forma. E que médium fantástica! Olha como ela dá passividade, olha como ela permite que o espírito que incorpora nela seja livre e consiga se comunicar plenamente. E aí olha o que aconteceu. Foi um trabalho muito bonito, o André Luiz estava impressionado, estava muito feliz, e aí o casal foi dormir. O casal muito harmonioso foram dormir. E eles ficaram lá fora esperando o André como mentor. E aí ele fala assim: André, espera que vai acontecer uma coisa. E aí o marido vem, porque ele dormiu, e aí ele sai, gente, né? A gente consegue se desvencilhar do corpo físico, o corpo físico fica dormindo, como a gente sabe. E ele veio conversar com eles, lúcido. Isso é um privilégio para poucos de nós. Nem sempre a gente consegue ficar lúcido, né? Tem dia que a gente vai para alguns lugares que a gente nem sabe, né, gente? A gente vai para algum lugar que a gente nem sabe para onde a gente foi, pode acontecer. Mas o ideal é que a gente sempre possa ter um pouco dessa lucidez para receber o auxílio da espiritualidade. E aí ele vem conversar com eles tranquilamente, ele fica feliz, fala como tinha ficado impressionado com o trabalho tão bonito que tinha sido feito. E aí a esposa dele, a médium, vem também. André ficou tão encantado com ela, fez um movimento para conversar com ela, para cumprimentar, e ela passou direto. E André Luiz não entendeu, ela completamente cega. Não conseguiu ver o mentor, não conseguiu ver André, não conseguiu ver o marido e andou em frente. E André não entendeu. E aí o mentor falou assim, para o marido ficar lá esperando e disse: André, vem comigo para você ver o que vai acontecer. Ela não estava entendendo nada. Acompanhando a senhora, quando ele chega de repente num casebre abandonado, ela estava conversando com 2 obsessores. E eles estavam falando para ela: você está vendo? Com linguagem muito chula, né? Mas no livro eles dão uma amenizada. Você está vendo? Ele, melhor dizendo, aquilo ali tudo é falsidade.
Ele passa a impressão de que é um marido maravilhoso, mas ele trai você. Ele te engana. E começou a falar mal do marido. Falando que ele traía, que ele enganava, que tinha determinada pessoa no trabalho dele, que ele tinha relacionamento. E ela, no começo, ela tenta revidar. Mas ela acaba cedendo e eles conseguem dominá-la completamente, os dois obsessores. E aí, quando André vê, ele fica espantado. Como que pode uma médium como aquela, dando passividade daquela forma, se permitir ser escrava daquele jeito? Mental, de si mesma e dos espíritos obsessores. Aí ele disse, vamos voltar. Quando eles voltaram, encontraram o marido esperando lá fora, ele fala, acorda ela. Volta para o teu corpo, acorda e acorda sua esposa. Assim ele fez. Gente, aí imagina, os obsessores detonando ele, né? Falando na linguagem mais informal aqui. Falando tudo coisa boazinha dele para ela, né? Quando ela acorda, ela dá de cara com quem? Com ele. Na hora que ela olhou para ele, ela estava bastante chateada. E ela estava com muito ódio, com muita raiva dele, com muita mágoa. Ele tenta conversar, e aí ela estava totalmente envolvida pelas formas de pensamento, pelos pensamentos dos obsessores, acreditando em tudo aquilo que eles tinham falado para ela. E foi difícil para ele conter a esposa. Foi difícil para ele acalmá-la. Olha como isso é interessante. E eu dei um exemplo aqui de uma trabalhadora espírita muito dedicada, que fazia o seu trabalho com muito amor. E estava sofrendo um processo obsessivo, mas os obsessores que estavam escravizando aquela irmã, a gente sempre é escravizado em algo que já está em nós. Então, aquele sentimento de ciúme, aqueles pensamentos e sentimentos eram dela. Eles só vinham para aumentar a situação, para piorar a situação, para que aquilo se tornasse mais forte nela. Mas como a espiritualidade diz, o espírito mentor fala isso no livro de André Luiz, em livro de São André, eu não posso tirar a sucata de um ímã. Por mais que eu tire a sucata desse ímã, que eu afaste, o ímã não deixa de ser um ímã. Tem um ímã e tem uma sucata grudada nele. Se eu tiro a sucata, o ímã não deixa de ser ímã, porque eu tirei a sucata. Da mesma forma, são os nossos irmãos, que são chamados de obsessores, que nos obsidiam. Nós não deixamos de ser ímãs magneticamente atraídos por eles nas nossas questões. Então, aquela irmã estava livre, não completamente, porque o ciúme estava aprisionando com pensamentos, sentimentos, imagens, gente, emoções. Eu conversei com uma pessoa muito próxima a mim, que passou anos no ciúme, e ela conseguiu se libertar, é fantástico. Porque às vezes a gente acha que não é possível se libertar, não é possível quebrar essa algema. E eu conversando com ela, tem umas 2 semanas isso, e ela me contou exatamente como que era, é fantástico, gente. Todos nós temos um pouquinho de ciúme. Todos nós temos sentimentos negativos. Mas o que a espiritualidade diz? Que tem níveis. Então, por exemplo, todos nós aqui sentimos raiva em algum momento. Às vezes a gente se chateia, pode ser em alguma situação, a gente fica com raiva. Mas a raiva tem níveis. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro com raiva, já viram assim? O dia inteiro. Às vezes a gente não pode falar uma coisinha, e a pessoa já estoura muito rapidamente, porque o nível de raiva dela está muito alto. E essa pessoa muito próxima a mim tinha muito ciúme. E o que foi que ela me relatou? Ju, eu não vivia. Eu passava 24 horas por dia pensando em relação à traição, em relação ao meu marido. Tendo pensamentos relacionados a isso. 24 horas por dia. Então, ela estava o tempo todo imantada, envolvida, com ideia fixa naquilo. Então, ela falou, eu acordava, já ficava prestando atenção no celular dele, em que momento que ele poderia sair, que eu poderia olhar o celular. Quando ele ia trabalhar, eu no meu trabalho, eu ficava imaginando o que ele poderia estar fazendo, que não era comigo. Então, olha, gente, mesmo ela tendo total saúde física, podendo ir e vir, ser alguém adulto, sendo alguém adulto financeiramente livre, com todas essas características que a gente falou, ela estava aprisionada mentalmente por pensamentos e sentimentos que viam. E aí é interessante que o diálogo interno que a gente tem é pensamento e imagem. Então, muitas vezes a gente imagina a situação, a gente visualiza como se aquilo acontecesse. Então, eu dei o exemplo do ciúme, mas a gente pode extrapolar para qualquer situação. Vou dar outro exemplo também relacionado à alimentação. Qualquer vício que a gente tenha é um vício interior, é mental. Muitas vezes a gente olha para alguém e fala assim, Ju, como que foi possível a pessoa chegar a 300 quilos? Ela não estava vendo que estava com 200, não, para chegar a 300.
Ela não viu que estava com 100, não, para chegar a 200? Não é possível. Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa entender que tem um vício aí, e que eu estou presa nele, aprisionada, acorrentada, trancafiada, e sou completamente dominada e não consigo resistir. E aí eu continuo fazendo. Porque a gente diz, é mais forte do que eu. Então, diante de qualquer situação, diante de tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa se observar e pensar. Eu falo especialmente em relação à comida, porque eu nunca falo que um vício, a gente pode negligenciar um vício. E dizer assim, estou curada. Se a gente negligencia o vício, ele toma corpo, fica maior do que eu e fala assim, tá curada não, Ju, voltei. Eu posso dizer que estou em tratamento constante e em vigilância em relação a essa tentação. E qual é o meu exemplo? É com comida. Eu posso falar exatamente sobre isso com vocês. Falei do ciúme, que não é algo que eu vivencio, mas contei uma história, comida. Eu fui obesa até os meus 13 anos de idade. Eu comia muito, gente. Eu conto minha história, além de Celeste não está acreditando, não. Tem uma foto, se eu mostrasse aqui, você diz que não é possível. Estava até, inclusive, conversando com a minha mãe sobre isso ontem, minha mãe contando as peripécias que eu fazia quando eu era criança. Gente, eu fui contar minha história, que assim, eu comia muito escondido, né? Então, ninguém sabia o que eu comia. E, recentemente, eu fui contar para eles o que eu comia. Todo mundo ficou assim, meu Deus, é por isso a gente não via, e por isso que aconteceu aquilo, porque eu comia muito. E eu posso afirmar para vocês, eu passava muito tempo do meu dia pensando em comida. Era pensando direto. Eu não estava com vontade de comer, mas vinha um pensamento. E muito forte mesmo. Provavelmente, naquela época, eu era criança, não tinha conhecimento ainda da doutrina espírita, eu podia estar sofrendo um processo obsessivo, sim. Mas como a gente já começou, sempre vem do espírito, né, que acaba atraindo aquela situação. E a espiritualidade vem para fortalecer a sensação e a vontade, né? Mas é tudo interno. Então eu pensava muito. Vai tomar aquele sorvete que está na geladeira, vai comer aquele bolo, você não está satisfeita não, aquele bolo maravilhoso, aí vem a lembrança da sensação. Vem a lembrança da sensação. Olha que interessante o mecanismo. Para que a gente faça de novo. Para que a gente repita o comportamento. É por isso que muitas vezes não faz muito sentido para a gente quando a gente olha de fora, mas para quem vivencia faz. Então, quando eu vejo uma pessoa que está muito acima do peso, obesa, eu consigo compreender completamente aquela pessoa. Muitos não entendem. Acham que a pessoa é relapsa, que é negligente. Mas é um vício muito forte, que precisa ser tratado como doença. É uma doença. É algo que eu preciso cuidar para que eu me liberte. Hoje, gente, vem muito pouco. Pouquíssimo. Quase não vem pensamento. Eu como muito pouco. Se vocês me vissem comendo, almoçando, era bem pouquinho. Eu como pouco demais, todo mundo se espanta. Porque hoje eu já consigo ter o autodomínio em relação a isso. E outras coisas eu estou buscando ter. Mas eu já consigo. Mas muitos irmãos não conseguem ter. E aí a gente pode extrapolar para muita coisa. A gente pode extrapolar para a bebida, para o cigarro, para as drogas, ou para qualquer outro vício que a gente possa ter. E eu consigo virar e falar assim, eu sou livre, com o cigarro na mão. Eu sou livre bebendo constantemente, ou eu sou livre usando drogas. E a gente olha para alguém viciado como alguém, principalmente usuário de droga ou alcoólatra, que já está em total escravidão do álcool, como alguém que não mereça consideração, irresponsável, muitas vezes. Já ouvi muito esse relato, são pessoas irresponsáveis, mas quando a gente para e vê, entende o motivo daquilo estar acontecendo e vê que tem uma origem, a gente consegue perceber a escravidão do pensamento daquela pessoa. Joana de Ângeles, ela esclarece bastante para a gente na série psicológica como que se dá o fato. A nossa mente está conectada com o nosso cérebro. Aí Joana vem falar, o cérebro cria o pensamento, e ela vem dizer, a ciência diz isso, que é o cérebro. Mas a gente sabe que o cérebro, ele morre com o corpo. A gente tem um cérebro perispiritual, mas ela está falando do cérebro físico. Ele apodrece junto. Então, ele é só uma máquina de recepcionar esses pensamentos da nossa mente. E aí, gente, essa conexão, ela pode ser brutal, ela pode ser magnífica, ou ela pode me destruir. Porque toda vez que eu começo a repetir um comportamento de Joana de Ângeles, ele se torna um hábito. Um hábito. Um vício. Que eu não consigo largar.
Aí eu pergunto para vocês, aquele hábito negativo que a gente tem, basta dizer assim, amanhã eu sou uma nova mulher, eu vou deixar. O que acontece? A gente sucumbe e acaba fazendo de novo, não é? Acontece muitas vezes da gente sucumbir. É aí que a gente precisa identificar quais são as grades que eu não estou enxergando fisicamente, mas são mentais, que fazem com que eu sucumba. E aí eu preciso me enxergar internamente para eu saber se eu estou sendo tragada pela minha mente e pelo meu cérebro para agir daquela forma de novo, porque aí eu consigo identificar o meu nível e meu grau de liberdade, que é se eu tenho ou não. E é interessante, gente, que isso aí eu estou falando de coisas mais práticas, mais fáceis da gente ver, mas a gente pode extrapolar para tudo. Por exemplo, se eu estou conversando com alguém e aquela pessoa começa a conversar comigo e ela começa a me atacar, ela me ataca. E aí, imediatamente, eu aciono um gatilho mental. Se a gente ainda não tem esse autodomínio, eu vou rebater. Eu vou devolver. Por exemplo, a Arlete. A Arlete ficou muito chateada, eu fiz alguma coisa com a Arlete, gente. Só dar um exemplo. Eu traí a Arlete na amizade dela, enganei, a Arlete ficou muito chateada e ela estava com esse direito de fazer isso. E aí ela chega para me falar isso. Tá muito chateada. E ela vem me falar, e eu, muito orgulhosa, não aceito. E aí ela vem me dizer, acionou meu gatilho e eu devolvo. Eu não consigo parar, analisar a situação, conversar comigo para fazer diferente. E aqui que é muito interessante. Porque da mesma forma que eu preciso fazer isso com a comida, da mesma forma que eu preciso fazer isso com o ciúme, eu preciso fazer com tudo. Com qualquer coisa que eu perceba que ainda me domine. Ju, eu sinto muita raiva. De quê? Quando a pessoa, eu vou dar o meu exemplo próprio, de novo, gente, falei da comida, que é uma coisa que eu já venho trabalhando, eu fiquei tão feliz, porque tem umas 2 semanas que aconteceu de novo, e eu consegui passar pela situação. Quando alguém diz que eu fiz uma coisa sem eu ter feito. Gente, eu ficava muito chateada, muito. Eu ficava irada. Só assim, Faju. Aí eu já começava a me defender. E começava a confusão. A pessoa vinha falar, eu tenho certeza, não fui eu. E eu ficava me defendendo e acabava brigando com alguém, não aquela briga de muito forte, mas discussão. E eu comecei a perceber isso, porque Joana fala assim, eu preciso me conhecer muito bem, para que eu seja livre. Porque só me conhecendo muito bem, eu vou saber quais são os meus gatilhos mentais. Eu vou saber qual é a minha tentação. Porque, gente, a tentação ela foi colocada muito em relação às sensações. A tentação, sexo, a comida, principalmente o sexo. E quando a espiritualidade fala em tentação, o próprio Cristo, vigia e ora para que não entreis em tentação, é qualquer coisa que eu não tenho domínio. O motivo da minha raiva, por exemplo. A gente tem aquele calinho que se a pessoa pisa, a gente grita, né? Eu preciso saber qual é esse calo. Porque eu acabei de dar um exemplo para vocês das coisas que mais me deixa assim cega. É a pessoa dizer que eu faço uma coisa sem eu ter feito, que eu venho trabalhando bastante, graças a Deus, estou melhorando aos poucos. Mas o que é o nosso, de cada um? O que mais me deixa chateada? Quando alguém se aproxima de mim e vem falar algo. Joana diz da necessidade da gente identificar. Porque não é só dizer assim, eu sou uma pessoa que tem raiva. Porque todos nós temos. Todos nós sentimos raiva. Por que, gente, a gente sabe disso? A gente está no planeta de provas e expiações. É tanto tão tal que a espiritualidade diz. Se a gente não sentisse raiva, seria estranho. Porque ainda faz parte da nossa realidade aqui na Terra. Mas eu preciso identificar por quê. Por isso que o questionamento é muito importante. Por que eu sinto raiva? O que me deixa irada? O que me deixa cega quando a gente diz assim, Ju, perdi o controle? A gente não diz, olha, perdi o controle, quem perde o controle já não tem mais liberdade. Porque se eu digo assim, perdi o controle e falei. Falei sem pensar. Ninguém me segurou. Foi lá, não consegui me segurar. Se eu não tenho esse controle e autodomínio, significa que eu não sou mais livre. Por isso que essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é essa. É de eu poder dizer, lá na frente, e a gente vai passar por várias encarnações, eu tenho autodomínio. Eu consigo ficar
e um grande exemplo para a gente fazer um recorte bem distante, que ainda está distante, mas é o nosso mestre e guia, é o Cristo. A gente vê o autodomínio completo nele, ele plenamente livre, cusparada, xingamento, apedrejado. E aí o povo dizendo que ele tinha feito uma coisa que ele não tinha feito. Vê essa lembrança para mim? Porque eu ficava me defendendo. Eu disse assim, não, mas se a pessoa está me acusando, eu tenho que me defender. Uma vez eu falei assim, tá certo eu ficar com raiva. Aí uma vez eu abri um livro, que tem um livro de mensagem muito bonita, aí como Jesus. E aí ele fala no livro, como Jesus. Aí eu fiquei, nossa, Jesus, ele foi acusado de tudo e ele não ficou assim. Ele foi acusado de coisas que ele jamais havia feito e ele não ficou nem um pouco chateado. Então significa que tem formas e formas de reagir a uma situação. Ali caiu minha ficha de que não era lícito, eu podia fazer, mas não era lícito eu fazer. Mesmo que alguém estivesse me acusando injustamente, porque o Cristo foi acusado injustamente várias vezes e não revidou, nem sequer se chateou. Eu não estou nesse patamar, nem devo me obrigar a estar, mas ele é o meu guia, meu farol, para que eu melhore a cada dia. Então, eu preciso me perceber. O que me tira do sério perder a liberdade? O que faz com que eu não consiga realizar algo como eu gostaria? Porque, gente, quando a gente se pergunta isso, a gente vai encontrar a resposta. Pode não ser naquele dia, mas vai vir. E é interessante que quando a gente pega o livro dos Espíritos, e Kardec faz essa pergunta, né, para a espiritualidade, como que a gente pode resistir ao mal que está em nós? E aí, conhece a ti mesmo. A espiritualidade fala, um sábio vos disse, conhece, como que a gente pode melhorar nessa vida e resistir ao mal? E o mal está em nós. Ele vai vir de dentro. Porque por mais que a pessoa chegue e acione o meu gatilho, o gatilho é meu. Então pode ser o Walter, pode ser a Arlete, pode ser a Maria, pode ser a Mieco, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Pode ser a Josi, pode ser a Joseane, pode ser qualquer pessoa. Não é a pessoa. É a minha tentação. É o que está em mim. O outro vai só despertar. Por isso que Emmanuel fala assim, que os outros são nossos professores. Eles vão nos ensinar e nos mostrar o que a gente precisa melhorar. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente menos suporta é aquela pessoa que pisa no nosso calho, que libera o nosso gatilho para autoconhecimento. E a gente precisa deixar ver. Olha, eu fiquei ensandecida com fulano, ele me tirou do sério. Não, ele me mostrou o que eu ainda tenho em mim para mudar. Emmanuel faz esse pedido, aí a gente lê e fala, tá bom, Emmanuel, tá bom, entendi. Vou começar a ver dessa forma. E gratidão porque você fez com que eu enxergasse. Ai, mais forte ainda, porque naquele momento a gente tem vontade de fazer outra coisa. Não agradecer. Mas aí depois de ter passado a situação, a análise. Por isso que esses momentos entre uma situação e outra, entre uma briga e outra, são muito importantes para que eu consiga identificar em mim onde eu tô perdendo a minha liberdade, onde que eu ainda estou presa, quais são as minhas algemas, que, gente, algema mesmo, que eu não consigo nem mexer um pouquinho a minha mão. Eu sou completamente dominada. E é muito importante para que eu possa rebater, no bom sentido, contra-argumentar, dialogar comigo mesmo. Joana fala dessa necessidade, que a gente precisa dialogar com a gente. O quanto que eu dialogo comigo, conversando comigo, para ter autodomínio. Por exemplo, vem o pensamento em relação à comida. Eu estou satisfeita, eu já comi. Não preciso comer agora. Eu estou me sentindo satisfeita. Se eu comer agora, talvez aquilo vá me prejudicar, eu vou aumentar o meu peso, vou prejudicar a minha saúde. E começar a desenvolver isso até ter a plena capacidade de dialogar consigo mesmo, para que eu consiga ser livre. Outra situação, a mulher que é ciumenta, vem o pensamento em relação ao marido, vem a imagem e ela fica completamente dominada. Tendo acesso ao conhecimento, tendo acesso à informação de que aquilo só são gatilhos mentais, que aquilo ali é ilusão, que muitas vezes o marido não está fazendo nada, e muitas vezes, por conta da insistência da esposa, o marido capta a informação e começa a realizar.
Tem um livro de André Luiz que mostra isso pra gente. Então, assim, ou seja, eu recebo tanto aquela informação que eu começo a nutrir aquela ideia dentro de mim que eu nem tinha. E começo a realizar. E se ela sabe disso, ela vai começar a se observar. Por isso a espiritualidade fala tanto o Cristo falou tanto da necessidade de se vigiar. E em Marcos ele fala, e Emmanuel vem mostrar isso pra gente de uma forma mais forte ainda. Ele diz assim: olhai, vigiai e orai. Olhai, olhar para mim, vigiar, prestar atenção, ser uma sentinela para identificar o momento em que a tentação vai vir, e eu peço auxílio e ajuda, converso comigo, para que eu consiga vencer aquela tentação e começar a me libertar dela. E assim, gente, a gente pode fazer com tudo, principalmente nos relacionamentos, porque é na convivência com o outro que isso vai ser mais forte. A gente fala assim: eu não suporto o meu trabalho, eu não suporto aquela casa espírita, vou sair, vou para outra casa espírita, não está dando certo. Não é nem a casa espírita e nem o trabalho, é a convivência com as pessoas. Porque é a convivência com as pessoas que faz com que eu tenha pouca vontade de ir. Está acontecendo alguma coisa que faz com que tenha algum atrito, mesmo que não tenha externalizado, mas está em mim. E eu preciso me perceber. Surgiu um melindre. Se eu ainda estou totalmente acorrentada a esses pensamentos e sentimentos de melindre, bastou alguém falar alguma coisa para mim, alguma crítica, eu me perco. Eu perco completamente o controle, daqui a pouco eu estou brigando com todo mundo e saio da casa espírita. Porque os pensamentos de melindre vão me dominando e surgem outros e começam ilusões, e a espiritualidade se aproxima e piora tudo. E aí começa: é isso mesmo, tá vendo, Ju? É verdade. O Walter está querendo tomar o teu lugar, faz alguma coisa. Porque eu abri o caminho e aí eu não tenho mais liberdade, eu já perdi, estou presa a pensamentos, sentimentos, emoções, imagens, a um diálogo mental que me domina. E eu já não consigo mais ser dona de mim. E aí a espiritualidade usa muito disso em nós espíritas, da fascinação. Por isso a gente tem que estar bastante atento. Porque a fascinação, Kardec vem falar que às vezes é muito pior que a subjugação, que é chamada de possessão e subjugação hoje. Por quê? Porque o espírito está completamente subjugado, às vezes fisicamente, mas até tem uma certa liberdade mental. E fascinado não tem liberdade mental. Ou seja, eu posso estar subjugada fisicamente, não ter controle do meu corpo, mas às vezes eu posso ter consciência de que eu não tenho. E o fascinado não tem nenhuma, porque mesmo que ele possa ir e vir fisicamente, tem uma aparência de não obsidiado, ele está mentalmente dominado. Aí pronto, não precisa mais de nada, gente. Não precisa dominar fisicamente a Juliana, basta dominar mentalmente, teleguiando. A espiritualidade fala isso em Libertação. Libertação é um livro fantástico de André Luiz, e eles mostram exatamente como eles fazem para dominar a gente. Tem um livro também de André Luiz, agora eu não estou me recordando se é Ação e Reação, acredito que é, que ele se aproxima de um obsessor, tá indo para o fim da palestra, já que está acabando meu tempo, mas para falar sobre essa situação, que ele se aproxima de um espírito que está obsidiando um homem, e ele começa a conversar com ele, o mentor, e pergunta para ele como que ele faz. E aí ele falou que começa a colocar imagens mentais, situações. Ele estava muito obsidiado em relação a dinheiro, a fortuna. Ele começava a colocar imagens de pessoas da família tentando tomar a fortuna dele. Ele imaginava: meu Deus, se eu não fizer tal coisa, fulano, ciclano, meu sobrinho, tal pessoa vai tomar o meu dinheiro. Ele que colocava na mente dele pensamentos e imagens. E a partir daqui, aquele homem que aparentemente para a sociedade era livre, estava mentalmente teleguiado pela entidade. Então não tinha liberdade nenhuma. Estava algemado, preso, escravizado. E eles dizem em Libertação que eles querem mais escravos ainda. Eles querem que a gente não tenha domínio nenhum sobre a gente, domínio mental nenhum, porque aí eles dominam a gente mais ainda. Então, quando a nossa mente está muito conflituosa, muito em perturbação, e nós nos deixamos levar por esses gatilhos sem ter essa contra-argumentação, sem ter esse diálogo interior, para que eu mude a minha maneira de ver as coisas, ele se aproveita. Aí a gente fala assim: Ju, mas por que a nossa mente está tão cheia de coisa desse jeito?
Joana vem falar que nós somos herdeiros de nós mesmos, então tudo que a gente já fez ou deixou de fazer em encarnações anteriores está gravado em nós, imaginemos, né? Gente, tudo. Imagina aí, gente. Tudo que a gente viveu em todas as encarnações, todos os pensamentos que a gente teve, sentimentos, situações, está tudo gravado. Então, por isso que Haroldo diz, o passado tenta impedir a gente de evoluir. Vem todo o passado interno nosso. Então, muitas vezes, esses gatilhos de raiva, de ódio, de ciúme, vêm de encarnação anterior. Então, eu já venho viciada mentalmente. E por isso que eu tenho que ter essa energia, essa força para perceber, para identificar. Identificar aquilo que me domina e tira completamente a minha liberdade, para que eu possa ser mais livre, possa agir por mim mesma e vivenciar mais o evangelho. Para que quando o Walter venha, ou a Arlete venha me falar alguma coisa, que às vezes não é nenhuma crítica, está dando só um apontamento, às vezes está com um amigo mostrando uma situação que para mim vai ser importante, mas eu não aceito, porque às vezes meu orgulho está muito grande e os meus pensamentos são de autodefesa. Estão querendo me dominar, me eliminar, então eu preciso me defender. Então ninguém pode vir falar algo para mim que eu já estou me defendendo, eu estou o tempo todo armada, e aí eu acredito que eu estou fazendo certo, porque os meus pensamentos vêm me confirmar, mas a gente precisa trocar, a gente precisa mudar esses automatismos de Joana, eu preciso modificar isso, porque senão eu vou ser a vida toda prisioneira de mim mesma. E para finalizar, porque é da gente que a gente é, não é o outro, é a gente. São os nossos as nossas interpretações. Muitas vezes o Walter veio com um coração gigante, aberto, para me falar uma coisa que ele estava tentando encontrar uma forma de falar, mas eu interpretei errado. E eu tenho certeza de que eu estou correta, absolutamente. Mas não é isso. É a minha maneira de enxergar que ainda está um pouco turva, e eu preciso enxergar melhor com os olhos não da visão, mas das espirituais. Então, para finalizar, trazendo esses ensinamentos da espiritualidade em André Luiz e Joana de Ângeles, que eles estão o tempo todo chamando a nossa atenção, para a gente se perceber mais, para a gente começar a fazer esse movimento do autoconhecimento, a gente já vem fazendo, para a gente continuar a fazer isso. Como Santo Agostinho vem falar para a gente, a necessidade de eu me perguntar, me questionar, e assim eu vou obter as respostas. Onde que eu preciso melhorar? No quais são as minhas tentações? Porque aí eu começo a me libertar. E mais livres, a gente consegue amar mais. E aí o evangelho começa a fazer mais parte da nossa vida. Mas, gente, tudo com muita leveza. Porque o Cristo falou uma frase muito bonita. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Para a gente fazer esse movimento do autoencontro, do autoconhecimento, com muito amor, muito carinho com a gente, entendendo aquela característica que a gente traz, que aquela prisão que a gente ainda tem, é fruto de várias encarnações. Mas que a gente está nessa encarnação para superar aquilo. E a gente precisa de muita ajuda para isso. E a espiritualidade está o tempo todo com a gente. Então, olhar e vigiar e orar, recebendo essas informações para que a gente possa verdadeiramente se libertar. E a verdade, como diz Joana, é Deus. Ela diz desse jeito. A verdade é Deus. Deus e todo esse ensinamento que o Cristo trouxe. Por isso que ele disse que era testemunha da verdade. Veio trazer todo esse amor, e Deus é amor puro, então é amor. Então que a gente possa receber essas informações da espiritualidade para buscar essa liberdade e assim conseguir fazer o melhor, né? Por nós e por todos aqueles que estão ao nosso redor, que nos servem. Os encarnados e os desencarnados também. Mas aí já deu meu tempo, gratidão por tudo, muita paz a todos nós, que a gente possa seguir a nossa caminhada, um ajudando o outro, né, gente? Que a gente assim se ajudando fica menos difícil, fica mais simples, né? Gratidão. Pronto, nós só temos a agradecer a essa querida Juliana, foi excelente a sua fala. Eu acho que todos nós bebemos um pouco dessa fonte de conhecimento que você nos prestigiou, né? E você falando aí dessa liberdade, né, que todos nós estamos em busca, me veio a lembrança do gigante deitado, né, que é o Jacinto lá naquele livro que ele ficou mobilizado por muito tempo, né, até o seu desencarne,
e sempre de sorriso largo, sempre aberto, receptivo às pessoas que estavam, né, com algum problema, eu sempre que ia buscá-lo, procurá-lo, ajuda, né, e ele estava sempre ali pronto a ajudar. No entanto, né, as pessoas se sentiam, quando chegavam lá, saíam penalizados por ele, né, porque ele poderia, né, ele estava numa condição, né, terrível, porque estava preso naquele corpo sem poder se movimentar, como você falou muito bem. Então, nós temos só a agradecer a sua fala, e geralmente a gente pede assim uns 5 minutinhos, né, porque alguém quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta, quer comentar, né? Aí fica aqui aberto, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, vamos explorar um pouco a Juliana, né? Mas ela está dizendo, se ela não souber, ela diz que passa para o Walter. Ficamos à Não, vontade. mas é o Walter que vai conversar com a Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, meu amigo. Eu tenho muita alegria de estar aqui assistindo essa sua fala nessa sala virtual da Casa Felinto Martins. Né? É uma alegria ter você dentro da família Felinto Martins. Tá? Bom, mas a minha dúvida, e que eu gostaria que você pudesse me ajudar, tá? Porque esta frase que Jesus colocou, conheça a verdade e ela vos libertará, é assim, não sei se é bem isso mesmo que está escrito, tá certo? Mas esta frase, ela já tem mais de 2000 anos. Tá? Ela vem sendo colocada e os religiosos, né, que fazem aí a utilização desta expressão, cada um mostra a verdade para o seu grupo, para os seus desejos. Tá? E aí demonstra que quando você fala macio, você fala com tanta argumentação, você pode colocar uma mentira que se transforma numa verdade. Tá? E aí nós passamos a conviver com mentiras, de tanto ouvir, passa a ser uma verdade, consciência, tá certo? Então a gente diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vejo que tem muitas e muitas pessoas ficando cada vez mais preso, porque a verdade que foi colocada em sua mente é uma verdade da forma como queriam colocar. E eles continuam com a verdade, mas preso porque é uma verdade falsa. Gostaria que tu me abrisse aí a mente para como viver essa liberdade se a gente ainda não conhece, se nós não conhecemos a nós mesmos para ter domínio dessa verdade. Sim, muito interessante isso que o Walter colocou. No livro Ser Consciente, Joana fala isso, que a verdade não é a verdade de cada um. Quando Jesus falou isso, né, a verdade daquilo que eu acredito, né, como bem o Walter falou. Porque se for assim, a gente interpreta as coisas a nosso bel prazer e fala assim, isso aqui é a verdade, aquilo ali é mentira. E é interessante isso também, Walter, porque a gente fica, poxa, eu sou tão imperfeito ainda, não sei que caminho que eu posso tomar. E aí, por isso que a gente tem um privilégio com a doutrina espírita de receber essas informações com mais profundidade. Por exemplo, a gente tem acesso à codificação, a gente tem acesso aos livros de André Luiz, a gente tem acesso a Emmanuel, a gente tem acesso a Joana de Ângeles, tem Manuel Filomeno de Miranda, também com Divaldo Franco. Tem os contemporâneos de Kardec, como Leon Denis, por exemplo. E a leitura, Joana vem falar, é muito importante para que a gente comece a trabalhar a libertação. Porque, assim, quando a gente precisa mudar uma noção, uma ideia dentro da gente que está muito gravada, às vezes, e fala assim, poxa, isso está gravado em mim. Eu preciso me entregar à reflexão. Eu preciso me entregar à meditação. Eu preciso me entregar ao conhecimento e à reflexão. Então, por isso que Joana fala da importância da leitura, da reflexão dessa leitura, da análise, da busca de conexão com a espiritualidade para receber as intuições, da conversação,
Porque numa conversação, alguma pessoa fala uma coisa que desperta algo em mim que eu não tinha percebido. Não acontece isso com a gente. Fala assim, nossa, eu não tinha percebido isso. Ou num diálogo entre amigos espíritas, que é muito importante isso. Ela fala a importância de dialogar, que é muito grande. A meditação mesmo, o movimento de eu ficar mais parada, tentando me concentrar, me conectar, a oração. Então, através desses instrumentos, ou seja, tem sempre a leitura no meio, né? Eu vou fazer uma leitura, eu vou reflexionar, eu vou assistir uma palestra, eu vou conversar, eu vou meditar, porque a meditação, muitas vezes as pessoas utilizam a meditação só para eu preciso me acalmar, estou muito ansioso, vou meditar. Mas Joana vem falar da importância da meditação como conexão, para que eu abra a minha mente, digamos assim, para que eu consiga me conectar verdadeiramente com aquilo que eu sou, tirando toda a mente, esses pensamentos que às vezes perturbam a gente. Por isso que é tão difícil. O que Joana diz? Quando a gente se senta para meditar, vem um monte de pensamento, né? Mostrando tanto que a nossa mente ainda está um pouco conflituosa, enquanto a gente não tem o domínio dela. Mas aí ela diz, são exercícios que eu preciso fazer, porque a meditação é como andar de bicicleta. Meditação é como andar de bicicleta. Quando eu sento na bicicleta a primeira vez, eu não sei para onde que eu vou, até que eu aprendo. Da mesma forma, meditar. Então, é muito importante que eu tenha uma vivência espiritual, Joana de Ângeles diz. Que eu viva e respira mais o espiritual aqui na Terra. Então, não é que eu não vou ter uma vida material. Por isso ela fala da gente ter cuidado com tudo que a gente lê, que a gente fala, que a gente escuta, de música, de filme, e toda a situação da nossa vida ser voltada para a gente ir ao encontro dessas informações. E o que ela fala que vai acontecer? A gente se conectando, a gente vivendo essa vida mais espiritual, a gente vai receber intuições, informações, e aí eu vou lendo um livro, eu vou assistindo um filme, eu vou assistindo uma palestra, eu vou tendo contato mais profundo com o espiritual, e aí a minha consciência vai se expandindo. Porque aí, meu amigo, eu posso começar a ter mais informações para que eu consiga perceber aquilo que é e o que não é. Porque às vezes a gente não tem, né? Mas só o acesso, eu me entregar aquilo, eu consigo ter acesso a essa informação. Às vezes é um pouco abstrato falar dessa forma, é porque é uma vivência muito pessoal. Cada um de nós vai ter essa vivência para encontrar, mas principalmente ter como base o Cristo. Sempre ter o evangelho de Jesus, ou como diz Haroldo, o evangelho de Deus, porque Jesus só foi a testemunha, como centro. Para me dar uma noção daquilo que eu estou fazendo ou não, que é o melhor para mim ou para os outros que estão ao meu redor. Porque às vezes a gente acaba se perdendo, mas o Cristo precisa sempre estar no centro. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas Joana fala muito disso. Para que quebre esses paradigmas, para que eu mude a minha maneira de ver, para que eu consiga enxergar essa verdade, eu vou precisar me entregar. Vou precisar ter uma vivência espiritual, minha individual, e também de trabalho na casa espírita, que é muito importante, que faz com que eu me conecte e consiga receber mais informações, e aí eu vou começar a me libertar aos poucos. E aí tem gente aqui que a gente fala, caiu a ficha? Nossa, caiu a ficha dentro de mim, eu entendi, eu compreendi, eu consegui perceber, porque eu estou naquele processo, vivenciando aquela realidade mais espiritual. Muito bem, é excelente. Então, pronto, hein? Eu acho que alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, nós já estamos com. Já está na nossa hora, 8 horas. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? E a gente, mais uma vez, quer agradecer a Juliana. Próxima vez, viu, Juliana? Esteja a posto, viu? Será chamada. Gratidão, minha amiga, pode convidar. Pois vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos em seu nome. Pedindo a Deus, nosso Pai maior, que possa sempre estar ao nosso lado, nos inspirando, nos fortalecendo
que essa mesma energia possa ser projetada na nossa casa espírita, no nosso centro, que nós amamos, que nós abraçamos. Todos os trabalhadores possam receber essas energias fluídicas, trabalhadores encarnados, desencarnados, que breve, no futuro bem próximo, nós possamos retornar às nossas atividades de forma presencial. Que essa mesma energia possa se estender à casa de cada um que aqui está e que as boas vibrações possam reinar entre as famílias. Pedimos por todos nós que estamos passando momentos de dor, de aflição, de incerteza, que essa verdade possa vir nos libertar, nos mostrar qual realmente o caminho que podemos seguir, que é o caminho da verdade, da clareza, do Mestre Jesus, que hoje nós temos o nosso Evangelho como bússola, como norte, como rumo. Pedimos a Deus a proteção, que em cada queda, em cada falha, possamos nos fortalecer no amor do Cristo. E assim pedimos a Deus, aos mentores espirituais, ao mentor que faz essa casa, esse trabalho, e a todos nós, para darmos por encerrado uma parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Obrigada, meus amigos. Gratidão. Boa noite. Até a próxima.